Fala aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Bom final de semana a todos. Neste vídeo eu vou falar sobre Pedro Caixinha, Paulo Sousa e Luiz Castro. E aí veja só, que Pedro Caixinha, um técnico de altíssimo nível, chega ao Tajeres, então as coisas mudam um pouco, né? Já que ele foi anunciado na noite desta sexta-feira, em relação ao vídeo que eu tinha gravado, que está passando por aqui, sobre a moleza que o Flamengo tinha para pegar, né, na fase de grupos da Libertadores da América. Por outro lado, Luiz Castro, técnico do mais alto nível, e eu vi 3 pessoas que me falaram mais ou menos a mesma coisa, sobre o nível altíssimo de Luiz Castro, inclusive sendo técnico do Shakhtar, dirigindo times na UEFA Champions League, causando problemas, inclusive, ao Manchester City do Guardiola, tá? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo, que tem o oferecimento Outsider Tours, a melhor agência de viagem do Brasil, que pode levar você a assistir aos jogos do Flamengo em loco na Libertadores da América. Ah, quer ir para Córdoba ver? A Outsider Tours vai arrumar isso para você, tá? Quer ir para Santiago ver o jogo contra a Universidade Católica? Também. A Outsider Tours vai arrumar tudo, assim como uma possibilidade de ver o Flamengo, por exemplo, contra o Sport Cristal, em Lima. Então, esse é o momento de você entrar no link que está na descrição aqui deste vídeo, falar lá com o pessoal, você pode falar para o WhatsApp, fala que você conheceu o Outsider Tours por meio do canal do Bernardo Ramos, tá? Porque isso fortalece o canal. Eu não vou ganhar nada mais com você falando isso, é só um fortalecimento aqui ao nosso canal, tá? E aí você vai poder assistir aos jogos do Flamengo. Quer ir para a UEFA Champions League ver a final? Também dá, vai ser em Paris. E de quebra você vai ficar mais tempo, se não conhece, nessa cidade que é maravilhosa, uma das mais bonitas do mundo. E também Copa do Mundo no Catar, a seleção brasileira por lá estará. Tem cobertura especial aqui no canal do sorteio na próxima sexta-feira também, tá, pessoal? Outsider Tours, entre lá. Bom, vamos falar sobre esses técnicos, né? Assim, tem muita coisa que vai ao encontro, ou seja, que bate o sistema, bate assim, no sentido harmônico, tá? Ao encontro, o sistema de Paulo Sousa no Flamengo. Eu vou começar pelo Pedro Caixinha, tá? Que é um técnico com passagens muito vitoriosas pelo futebol mexicano, no Santos Laguna e no Cruz Azul. Ele ganhou muitos títulos lá. Já dirigiu, inclusive, o Glasgow Rangers, não foi muito bem por lá, tá? Técnico que foi muito leal a José Peseiro, né, que foi treinador da seleção venezuelana, com uma passagem catastrófica pela seleção venezuelana, mas tornou-se depois um técnico melhor do que o seu mentor, tá? É um técnico que gosta de jogar num 4-2-3-1, então você imagine o Tajeres de Córdoba jogando contra o Flamengo num 4-2-3-1 muito competitivo, tá? Com uma marcação muito forte. E outra, é um técnico que, assim como o Paulo Sousa, bebe na fonte de outros esportes também. Lembra que a gente falou por aqui sobre triangulações em progressão? Pois é, ele é um adepto desse sistema de jogo, né? Ou seja, não adianta fazer um ferrolho contra os times do Pedro Caixinha, que ele vai conseguir sair dessas situações bem, tá? Ele bebe na fonte do rugby, ou seja, um jogo que muitas vezes você faz em velocidade, não necessariamente vai passar a bola para frente, vai passar a bola para trás, e as triangulações do basquete também. E a gente já falou sobre isso em relação ao Paulo Sousa, que assim, não é à toa que ele vai ver os jogos do Flamengo de basquete. Ele vai também pensar em triangulações, tá? Esse é um sistema colocado em prática pelo Phil Jackson no Chicago Bulls e no Los Angeles Lakers, que ele bebeu na fonte do Tex Winter, tá? Que foi quem criou esse sistema. Então, espere de Pedro Caixinha isso. É um técnico de primeiro nível, é um técnico da primeira prateleira que vai tornar esse Tajeres, que foi mal com o Royals, o Gandolfi era uma espécie de interino lá, agora não. Agora o Tajeres tem um técnico muito bom, melhor até do que o Cacique Medina, tá? E o Andrés Fassi, que é o presidente lá, que faz uma gestão espetacular no Tajeres, que vai ter inclusive o centro de treinamento mais moderno da América Latina, que está em construção, tá? Já tem um CT muito bom e vai ter o melhor. Tá certo? Ele se disse orgulhoso em enfrentar o Flamengo, que na avaliação dele, e convenhamos, na nossa também, é candidatíssimo ao título da Libertadores da América, tá? Passando agora para Luiz Castro, que chega ao Botafogo. Aí você tem um técnico que é mais experiente do que o Paulo Sousa, no sentido de ter disputado competições maiores, mais relevantes por muito tempo, tá?
É um técnico que obriga todo mundo a marcar, tá? Então, assim, independentemente do jogador. É um técnico que no treinamento vai muito fundo na periodização tática. Ele tem inclusive um auxiliar chamado Vitor Severino, que é um mestre nisso. Aliás, o Vitor Severino faz com que o Luiz Castro seja um técnico melhor, porque o Vitor Severino é um mestre na teoria do futebol, tá? O que é a periodização tática, caso você não tenha acompanhado esse canal anteriormente, tá? Deixe seu like e inscreva-se por aqui. É um método de treinamento que foi instituído pelo professor Vitor Frade em Portugal, que visa, basicamente, treinos com bola incondicionalmente. Vai fazer um treino físico, vai ser com a bola. Até para avaliar a capacidade de escolha do jogador em determinado tipo de jogo, né? Dependendo muito do adversário também. Tem uma questão ali muito importante de preparação física também. Atingir o auge em alguns momentos ao longo da temporada. O auge físico por meio desse tipo de treinamento, que é muito conhecido em Portugal, tá? E foi colocado, por exemplo, em prática e tornou-se popular por causa do José Mourinho, tá? Que foi o técnico que falou, peraí, dos grandes, o primeiro a falar, peraí, essa história do Vitor Frade aqui é muito importante, é muito importante, então eu vou colocar isso em prática, tá? Eu ouvi o Alex Brito Nogueira, eu ouvi o Rui Malheiro, e ambos me falaram, me deram as melhores referências em relação ao Luiz Castro, tá? Técnico que é muito bom na melhoria, né, ou na lapidação de alguns diamantes, de algumas joias da base. Não à toa o Luiz Castro conseguiu a proeza de ser campeão da segunda divisão em Portugal com o Porto B. Isso é muito relevante, né? Até subiu o Porto B em tese, né? Porque não poderia disputar um campeonato da primeira divisão, porque jogaria com o Porto A e isso é proibido por regulamento, tá? Então, assim, diante desses dois técnicos, sobe o sarrafo dos adversários do Flamengo, tá? Embora o Paulo Souza seja um mega teórico. Agora, aspecto negativo em relação ao Luiz Castro, bem falou o Alex Brito Nogueira, ele é uma pessoa muito doce e costuma ficar muito amigo dos jogadores, o que pode causar algum problema ali. No momento, não acredito que seja o caso hoje, com esse elenco que o Botafogo tem, mas mais adiante, o problema até que pode resultar num problema de relacionamento, quando alguém ficar insatisfeito por causa dos métodos dele, tá? Assim, pô, é muito amigo, mas espera aí, na hora de barrar um jogador, escolher outro e tal, papapá. Mas assim, tenha certeza que as duas equipes contrataram técnicos do mais alto nível. Segundo o Alex Brito Nogueira, Luiz Castro é top 3 de Portugal. Top 3 de Portugal, tá bom? Saudações, até a próxima. Tchau, tchau.